aula de hoje vai ser sobre verbos e variação dos verbos. Então, vamos iniciar? Vamos lá! Os verbos são palavras muito importantes na frase. Qualquer frase tem pelo menos um verbo. Por exemplo, para ou tenho dois irmãos. Os verbos designam ações. Para, pede para parar, a ação de parar. Tenho dois irmãos. É o verbo ter. Por vezes, a mesma frase tem dois verbos, um verbo principal e um verbo auxiliar. Por exemplo, a Joana está a brincar no jardim. A Joana tem brincado bastante. A Joana vai brincar com a mãe. Nestas frases, o verbo principal é brincar. As formas verbais haver de são verbos auxiliares. Eles auxiliam, dando informações, por exemplo, sobre o tempo em que as coisas acontecem. Os verbos da língua portuguesa podem acabar em ar, como por exemplo pintar, falar, abraçar, em er, beber, vender, perder, em ir, partir, subir, desistir, em or, compor, propor e supor. O verbo pode mudar de forma consoante a pessoa, o número, o tempo e o modo em que está a ser conjugado. Por isso, podemos dizer que o mesmo verbo pode ter várias formas verbais. Ora, vejamos os exemplos. Repara nas seguintes frases. O João brinca muito. O João brincou muito. O João brincava muito. O João e a Joana brincavam muito. Eu e o João brincamos muito. As palavras destacadas são formas verbais do mesmo verbo. O verbo brincar. Brinca, brincou, brincava, brincavam, brincamos. O verbo é uma palavra variável. Pode mudar de forma consoante a pessoa, o número, o tempo e o modo em que está a ser conjugado. São três as conjugações verbais. A primeira conjugação, que termina em ar, a segunda conjugação, que termina em er, e a terceira conjugação, que termina em ir. Vejamos o seguinte quadro. Temos a primeira conjugação, que acaba em ar, com o exemplo de cantar, dançar e voar. Temos a segunda conjugação, que acaba em er, com o exemplo de beber, correr e ler. E temos a terceira conjugação, que acaba em ir, com o exemplo de abrir, dormir, fugir. Os verbos propor, dispor e outros terminados em or também pertencem à segunda conjugação. Variação em pessoa e número. O verbo apresenta variação em pessoa, primeira, segunda e terceira pessoa, e em número, singular ou plural. Vamos ver o seguinte quadro. Então, temos a variação em número, que é o singular ou o plural, e em pessoa. Temos a primeira pessoa, a segunda pessoa e a terceira pessoa do singular, eu, tu, ele ou ela, e a primeira pessoa, a segunda pessoa e a terceira pessoa do plural, nós, vós, eles ou elas. Agora a variação em tempo. O verbo apresenta também variação em tempo. É o tempo do verbo que indica se a ação, o acontecimento ou o estado expressos pelo verbo se situam no presente, no passado ou no futuro. Ora, vejamos. Tem, sabemos, são palavras que estão no presente. O verbo no presente expressa algo que se está a realizar no momento em que se fala, como por exemplo, ela tem uma casa de bonecas. Era, descendia, podia e tinha são palavras que estão no pretérito imperfeito. O verbo no pretérito imperfeito expressa algo que era habitual no passado. Por exemplo, ela tinha uma casa de bonecas. Teve,
foi, simpatizaram são palavras que estão no pretérito perfeito. O verbo expressa algo que já se realizou e já acabou, quando está no pretérito perfeito. Por exemplo, ela teve uma casa de bonecas. Quer dizer que se teve, agora já não tem mais. Então, já se realizou, mas já acabou. Ela já teve a casa de bonecas, mas agora já não tem mais. Terá, tratarei, brincaremos são palavras que estão no futuro. O verbo no futuro expressa algo que se irá realizar, que ainda irá acontecer. Por exemplo, ela terá uma casa de bonecas. Ela ainda não tem a casa de bonecas. Ela ainda vai ter a casa de bonecas. Então, é o futuro. Variação em modo. Além da variação em pessoa, em número e em tempo, o verbo apresenta variação quanto ao modo. Vejamos então. Os verbos podem estar nos modos infinitivo, indicativo, imperativo ou condicional. Vejamos os exemplos. Olá, eu gosto de estudar. O verbo estudar está no modo infinitivo. Eu estudo. O verbo estudo está no modo indicativo. Este modo do indicativo indica que a situação é considerada real no presente. Estuda. Diz a mãe. É o modo imperativo. Este modo do imperativo indica uma ordem. A mãe pede à menina para ela estudar. Ela estudaria se não estivesse doente. É o modo condicional. Este modo do condicional indica que a situação depende de uma condição, ou seja, se ela não estivesse doente, ela podia estudar. Agora que já estudaste os verbos, não te esqueças de praticar. Faz as fichas de trabalho sobre os verbos. Bom trabalho! Até breve!